Bem-vindos ao podcast dos Aprovados, onde a gente entrevista estudantes que alcançaram o sonho de passar na faculdade. Hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o Matheus Oliveira. Assim como eu, ele também estuda lá na medicina da USP, mas sinceramente ele podia estudar em qualquer lugar, porque o Matheus ele só tirou a maior nota do Enem 2023 do Brasil inteiro. Ele fez 173 acertos na prova. E bom, primeiro de tudo, muito obrigado por estar aqui, Matheus. Conta aqui pro pessoal um pouquinho de você, de onde você veio e da sua trajetória. Beleza. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Matheus, como o Lucas falou, eu estudo com ele. E eu acho que a minha trajetória, ela começa bem antes de todo o processo do vestibular que aconteceu em 2023, né? Eu venho de uma família bem humilde. Eu moro em São José dos Campos, uma cidade do interior de São Paulo. E eu fazia escola pública e até o oitavo ano, mais ou menos. E até que no sétimo ano eu tive a oportunidade de fazer uma prova para entrar num colégio particular, para ter mais acesso à educação de maior qualidade e tal. Porque a minha escola era bem complicada, era bem num bairro bem afastado mesmo do centro da cidade. E aí acabou que eu consegui passar. E foi bem nessa época, sabe, quando eu era bem pequenininho, eu tinha 12, 13 anos, que eu comecei a realmente ter essa paixão pelos estudos. Na verdade, vem de antes, né? A minha mãe ela é professora, então ela tá sempre incentivando e tal. Só que aí, nesse momento, eu acho que foi o momento de virar a chave, sabe? Que eu comecei a, tipo, começou a virar uma realidade, por exemplo, a universidade e tal, porque antes nunca tinha passado pela minha cabeça, nem pela cabeça dos meus pais, porque não é uma coisa que a gente pensa que a gente pode ter acesso, sabe? E aí, quando eu entrei no ensino médio, eu continuei nesse colégio particular, e aí eu continuei estudando, eu comecei a fazer Olimpíada Científica, ganhei várias medalhas, eu tenho umas 20 lá guardadas em casa, e eu acho que foi isso, foi todo um conjunto de coisas, foi virando uma bola de neve, até que chegou no terceiro ano, que foi o ano que eu fiz cursinho, e eu acho que já estava tudo bem encaminhado, sabe? Então eu já sabia estudar, porque todo esse tempo, sabe? Eu acho que quando eu entrei, por exemplo, no oitavo ano, no colégio particular, eu não sabia nada. A gente tinha uma turma de pessoas que tinham chegado também, e a gente não sabia nada. E eu lembro que os professores eles tinham que parar o que eles estavam dando, a matéria do oitavo ano, e voltar muito para trás, tipo, matéria do quinta série, da quarta série, porque a gente não sabia, tipo, o que que era um verbo. Então é uma coisa que a gente sempre teve que estudar mais do que todo mundo que estava lá para conseguir acompanhar as pessoas, sabe? Eu acho que isso fez com que a gente criasse essa casca. Então, na hora do vestibular, eu já estava muito, muito preparado para realmente me esforçar, sabe? Foi um esforço, claro, mas foi um esforço que já estava sendo preparado fazia o quê? Uns 5 anos. Então, eu acho que isso é uma coisa que ajudou bastante também o momento do vestibular, porque eu não tive que ter esse preparo para entender como estudar, porque eu já tinha isso muito, muito certo em mim. E aí foi isso, foi um ano bem difícil, né? Eu estudava muito, muito, muito em 2023, mas acabou dando certo. Eu passei primeiro na Santa Casa, é, foi o primeiro vestibular, né? Passei por cota, tinha 5 vagas. Aí, nossa, foi muito legal. E aí eu comecei a acumular aprovações, né? Eu passei na Unesp, passei na FAMERP, aí passei na UFMG por causa do Enem, e na USP. Eu acho que foi só essas que eu me lembro. Só? Só é sacanagem, né, Matheus? Cara, acho que o mais incrível da sua história é que você conseguiu fazer isso direto do terceiro ano, né? Ah, não direto da escola pública, mas ali, né? Você estudou majoritariamente seu ensino fundamental numa escola pública, aí você foi, então, pelo que eu entendi, no oitavo ano, pro colégio particular, que você conseguiu bolsa. Era bolsa integral? Bolsa integral. Legal, parabéns. E aí você, no terceiro ano, você fez colégio mais cursinho. Na verdade, quando a gente entra, né, deixa eu explicar melhor. Eu entrei num projeto social, que chama Smart. Esse projeto, ele meio que a gente entra no ensino fundamental para fazer o colégio particular, mas não conta como uma escola oficial nossa. Então, eu meio que continuei na minha escola pública, e aí, de tarde, eu ia para esse colégio particular. E aí, esse projeto social é muito legal, porque eles dão auxílio de alimentação, transporte, para a gente conseguir chegar até o cursinho, porque o cursinho era muito longe da minha casa. E aí a gente fica estudando. Então, nossa, era uma canseira. Eu com 13 anos, aí eu nem saía de casa, aí eu do nada assim, eu tinha que eu estudava de manhã, aí eu pegava o ônibus, atravessava a cidade, aí eu comia muito rapidinho assim uma marmitinha, daí eu estudava até mais ou menos umas 7, 6, 7. Aí eu voltava para casa, aí eu estudava mais. E aí no primeiro ano, que daí eu fiz a prova para realmente virar a escola particular, sabe? Então, oficialmente, eu só o ensino médio no particular. Aí foi isso. Mas Entendi. qual que era a pergunta? Eu esqueci enquanto eu tava falando.
Não, não, legal, entendi. Aí você participou desse projeto Smart. Uhum. Basicamente, você começou uma preocupação extra com os estudos numa idade que todo mundo começa só mais avançado, né? Quando tá no ensino Uhum. médio, ali no terceiro ano para passar no vestibular, e você já estava preocupado disso desde o ensino fundamental, né? É, É uma coisa que eles batem muito na tecla quando eles estão com a gente, quando eu entrei no projeto. Porque eles falam, pô, eles tentam sempre mostrar pra gente que a gente tá numa posição de muita desvantagem, sabe? Tá todo mundo muito bem já e a gente vai ter que correr atrás de tudo que a gente perdeu. Então, é uma coisa que, sabe, é muito estressante. Tem muita gente que desiste do bem, inclusive. É bem complicado. Mas é isso. Daí a gente tá sempre lá. Eles dão muito apoio, mas é uma coisa é bem puxado pra gente conseguir correr atrás do tempo perdido, né? Por assim dizer. eu, eu imagino. E antes da gente começar a falar enfim, de rotina de estudos, até achei bem interessante é, essa modalidade que você conseguiu encontrar, né, desse projeto Smart. Como que funcionou isso? Como que você aplicou? Enfim, por se outras pessoas tiverem interesse, isso era específico da sua cidade, lá de São José, dos campos, ou é um projeto nacional? Dá para aplicar online, quem for de escola pública? Como que é isso? Então, esse projeto, ele é muito legal. Ele é do Instituto Teles, eu acho que eu tenho quase certeza que o nome é esse, mas é o mesmo instituto que fez a Fundação Estudar. E eles começaram em São Paulo, eu acho, e eles foram para São José dos Campos, agora tem no Rio de Janeiro, eu acho que em Belo Horizonte também, mas eu não tenho certeza. Eu acho que você pode deixar aí um lugar na descrição, sei lá, alguma coisa. A gente Mas pode fazer, pode. eles têm uma parte online, que é onde tem mais alunos, e eles têm uma parte presencial também, que são menos vagas, né? Porque é todo um custo. Mas como é que funciona? Você entra no sétimo ano, você pode fazer o processo seletivo. E, inclusive, eu fiquei sabendo, eu não tinha o costume de ir na escola quando eu estava no fundamental, assim, no sétimo ano. E aí, assim, por um milagre, eu fui na escola nesse dia, porque eu achava muito fácil a escola fundamental. Mas eu fui assim, sabe, uma vez no mês que eu cheguei. Aí tinha uma menina que o pessoal do Smart, eles fazem os alunos deles irem até as escolas. Não, não fazem, né? Mas eles ficam incentivando e tal, tipo, dão uns prêmios quando a gente vai. Aí é muito legal. Daí, sei lá, quando a gente entrou no oitavo, daí a gente vai nas escolas públicas falando sobre o projeto, falando pro pessoal se inscrever. E aí nesse dia tinha uma menina lá e ela contou pra mim o que que era. E daí eu fui fazer a prova. Aí começa uma prova online, aí eu passei na prova online, depois tem uma prova presencial, aí tem uma entrevista. Nossa, é um processo bem grande para escolher as pessoas. E aí você entra. Você pode fazer no sétimo ano e no nono ano do fundamental. Que eu saiba, são só esses 2 anos. São só essas duas possibilidades. Uhum. Tá, entendi. E aí a aplicação foi porque eles foram atrás do colégio de você, mas você sabe se existe um outro jeito de ir atrás deles hoje? Ah, eles têm um site. Eles foram até mim para falar que o projeto existia, mas qualquer pessoa que mora nessas Pode cidades aplicar para isso. tem, sim, com certeza. Ah, Tem, genial. tem, tem um todo um. Tem que ter uma. Você tem que se enquadrar lá no caso. Tem que ser de baixa renda e tal. Mas qualquer pessoa pode entrar. Que legal, que legal. Acho que é um projeto interessante para o pessoal conhecer também. Sim. Bom, entrando já um pouquinho mais no nosso tema, conta aí como é que foi sua decisão de fazer medicina? Você sempre quis isso ou foi uma coisa que você decidiu mais pro final, assim, próximo do vestibular? Hum. Então, na verdade, eu acho que o, no momento que eu decidi mesmo foi, eu acho que durante a pandemia ali, que acho que o trabalho do médico ficou muito evidente. Eu acho que muita gente foi por isso, né? Não sei se você também foi assim, Não foi, mas mas. não. Não. Eu acho que foi ali. Mas eu sempre gostei muito de estudar no geral, sabe? Então, eu acho que todas as áreas do conhecimento, eu acho que qualquer faculdade que eu fizesse, eu ficaria feliz em fazer, sabe? Mas eu acho que medicina junta um monte de coisa. Tem a parte da remuneração, e a parte da biologia também. Eu acho que eu sou um pouquinho mais levado a fazer biologia, de biológicas, né? Por Sim. assim dizer. Ah, E eu acho que é isso. isso só para entender, quando você fala de pandemia, você estava em que momento? No primeiro ano? No primeiro Nossa, colegial? pandemia, eu tava no nono ano e primeiro ano. É. Ah, tava ali entre final do fundamental e começo do médio. É. Entendi. E aí, como é que foi a sua rotina, assim, ao longo do ensino médio? Você estudava, tipo, no primeiro e segundo ano, você estudou menos, ou não, você já estudava muito? Como é que foi isso? Então, eu tive um problema um pouco grande, que no nono e no primeiro, que foi os anos de pandemia, né, foram 2 anos mais ou menos,
eu fiquei um pouquinho, assim, habitolado com os estudos. Então, eu estudava meio que, sei lá, umas 12 horas por dia. Eu estudava muito, muito, muito. Porque, não sei, eu acho que ficar em casa, a gente tinha muita pouca coisa que fazer. Eu acho que, sei lá, estudar me lembrava do momento de antes, que é quando não tinha pandemia, sabe? Então, eu ficava, era meio que um jeito de me evadir da pandemia, assim. Então, eu ficava estudando o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Aí, no segundo ano, eu dei uma parada boa. No primeiro semestre ali eu estava estudando mais ou menos, daí no segundo estudei quase nada. Eu tive até um processo de depressão e tal. É, mas aí no terceiro ano eu voltei, aí voltou tudo certo. E aí eu acho que no terceiro ano, quando eu cheguei, eu acho que eu estava muito mais maduro por eu ter tido esses dois extremos, sabe? No momento que eu estudei muito, 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 que foi nessa época da pandemia, e no segundo ano que eu meio que larguei os estudos, assim, sabe? Então eu acho que deu para manejar bem, porque eu sabia qual que era o meu limite no máximo e no mínimo, sabe? Eu me entendia melhor, sabe, para estudar. Entendi. E eu não sei se você prefere evitar esse tema, mas a depressão que você teve foi pelos estudos? Ah, foi vários fatores, mas os estudos ajudaram um pouco, sabe? Mas foram outras coisas também, foi um conjunto de coisas. Entendi. Foi uma das variáveis ali Aham, que, sim, sim. que atrapalhou, entendi. É, acho que mais ali, nono ano e primeiro do ensino médio, você fez uma base, né? E acho que é legal você falar isso porque acho que uma das maiores dificuldades que as pessoas têm é saber qual que é o limite delas, né? E acho que você Uhum. chegou no limite. Sim, exatamente. Eu acho que isso é muito importante. Eu gostaria de não ter chegado nesse limite, mas foi uma coisa assim, foi um aprendizado, sabe, para saber, beleza, isso aqui realmente, as pessoas falam que a gente não pode chegar nesse limite, mas eu realmente cheguei e agora eu sei que não dá para ir. Porque é bem importante a gente ter essa noção. Porque não adianta, né? A gente chega num momento que a gente não aprende mais, não adianta o tempo que você ficar estudando, todo mundo tem esse limite, então todo esse tempo que você ficar mais estudando é tempo perdido. Você pode estar fazendo outra coisa para descansar e sabe, vai ser muito mais produtivo. Sim, é verdade. É, mas tem, assim, pro grosso das pessoas, acho que tem muita gente que acha que, assim, final de semana não pode estudar. E às vezes dá pra estudar, entendeu? É, Se você for tem lá e isso também. estudar, sei lá, num sábado, tudo bem. Acho que eu também não sou partidário de virar, né, de segunda a segunda, mas assim, às vezes, sei lá, se você quiser durante um tempo incluir um pouco de estudos no sábado, você vai ver que você não é feito de cristal, você consegue, Uhum, mas atingir os limites às vezes pode ser positivo nesse sentido de promover um autoconhecimento, né? uhum. E, e como é que foi no terceiro ano ali, que você tava já, tipo assim, pô, queria medicina, tava no colégio mais cursinho, como que era a sua rotina, assim, de estudo no cursinho, quantas horas você estudava por dia? Então, no terceiro ano, eu tentei estipular uma coisa que ficasse, que eu tivesse esse tempo livre para não acontecer de novo esse, de eu arrebentar a boca do balão. Mas também tinha que continuar estudando bastante. E até porque eu participei, quando eu entrei no primeiro ano, começou o novo ensino médio, que entra várias outras matérias. Então, teve coisa que caía no vestibular que eu não tive durante o primeiro e segundo ano. Então, no terceiro ano, era a primeira vez que eu estava vendo um monte de coisa, sabe? Então, eu sabendo disso, eu tentei, sabe, deixar mais tempo para eu estudar essas outras coisas. Então, eu tinha menos, pouco tempo para descansar, sabe? Então, eu tentei estipular assim, segunda a sexta, eu estudava normal, sabe? Ia pro cursinho, voltava, era integral. Então, quase sempre eu voltava às 6 horas, daí eu estudava mais, sei lá, uma horinha ou 2 horinhas, ia dormir, tranquilo. E aí no sábado eu tentava acordava mais tarde, né? E aí eu estudava um pouquinho de manhã, um pouquinho de tarde, e beleza, fechou. E aí domingo eu estudava um pouquinho de manhã e acabou. Então eu sempre tinha, tipo, eu tinha sábado à noite, eu tinha domingo a partir do almoço, eu tinha tudo livre para eu fazer as minhas coisas. E assim, vez ou outra eu sei lá, chegava numa quarta-feira que eu tava, sei lá, muito estressado, ou foi muita coisa, sei lá, um simulado que eu fui muito mal, que eu fiquei triste. E aí eu também, sei lá, falava, não, essa tarde então de quarta-feira eu não vou fazer nada. Então era uma coisa bem maleável, mas eu tentava estipular isso, sabe? O meu tempo livre era só sábado à noite e domingo a partir, tipo, toda a tarde, toda a noite. Mais Entendi. variado. É puxado? Acho que é. Era puxado. Eu consegui bater esse ritmo no final, assim, da minha preparação. Olha que foi curta, mas esse de fazer estudar, eu comecei sem sábado, sem domingo, aí em algum momento eu incluí o sábado, mas incluí sábado e mais domingo de manhã foi só, sei lá, os últimos 2 meses, acho, assim. Uhum.
puxado, você aguentou o ano inteiro, assim, então. É que E, eu já tava acostumado, né? Foram é, que, uns 5, 6 anos. você já vinha de um tempo puxar. E como é que funcionava? Tipo assim, durante o seu dia, você fala que você ficava lá no curso o dia inteiro, o que que era? Aula, aula, aula ou não? Então, Vou- eu acho que para você, eu acho que até tem essa questão, porque é muito diferente o cursinho presencial do online, porque online você tá sozinho ali, então você quer dar o máximo de você, sabe? Tudo ser muito, muito, muito produtivo o tempo todo, mas presencial eu não sentia que era assim, sabe? Tanto que, sei lá, você ia pra aula, aí o professor fazia uma piadinha, sabe, para descontrair. Então, assim, durante a semana era um estudo puxado, claro, mas assim, não era uma coisa que eu chegava em casa e eu tava assim, morto, exausto. Era bem, assim, light, sabe? A gente chegava na aula e tal, aí o professor ia contando, sei lá, por uma aula de história. Aí o professor ia contando a história no tempo dele, aí era bem calminho, eu ia anotando. Aí, sei lá, tinha vezes que eu falava, beleza, essa aula de história eu já sei. Eu gosto muito de ouvir a história do professor e tal, é muito legal, mas eu já sei essa matéria, então eu preciso dar um gás. E daí, enquanto o professor ia falando, eu ia fazendo umas questões para economizar tempo. Mas, no geral, tipo, se você fica no cursinho e só assistindo as aulas, tipo, cansa, mas na minha experiência, né? Eu acho que é uma coisa que cansa, mas não chega nem perto do online. Entendi, entendi. É, legal, mas então você tentava otimizar o tempo de aula, Tentava, né? tentava. Você, tipo, o professor tava contando uma historinha que você já conhecia, aí aquilo Uhum. virava uma música de fundo e você ia resolvendo exercício, tipo isso. Exatamente, exatamente. Eu lembro que matemática, por exemplo, tinha muita matéria. A maioria das matérias de matemática eu já sabia, porque não saiu do currículo, né, do novo ensino médio. Então, era o professor falando e eu resolvendo questão, resolvendo questão, resolvendo questão. Aí, sei lá, chegava uma parte que, sei lá, eu ficava no subconsciente que eu estava ouvindo o que o professor estava falando, né? Chegava algum momento que ele falava alguma coisa que eu, sei lá, não tenho certeza se eu sei isso. Aí eu parava de fazer, aí eu ia ouvir ele, sabe? É uma coisa super treinável de fazer, eu acho. Mas eu acho que ajudava bastante, sabe? E aí tinha algumas aulas, inclusive, sei lá, uma aula de filosofia, mas eu estou muito cansado. Aí o que eu posso fazer? Eu tenho as opções de ficar fazendo questão, ou eu posso ir embora, ou eu posso só ouvir ele, sabe? Porque eu acho que se você fica passivamente estudando, sabe? Tipo, só ouvir o professor falar, você está aprendendo, mas é uma coisa muito mais, sabe, tranquilo de fazer. Então eu acho que ajudava até, sabe, nesse momento que você está cansado para dar uma descansada para a próxima aula, sabe? Isso também. Eu usava todas as aulas de humanas, pra mim era assim. Eu fazia tipo enquanto eu almoçava, jantava, tudo, mas então deixa eu entender, na prática, no terceiro ano, praticamente todas as aulas você, tipo, tinha uma lista de exercícios da matéria que o professor estava dando e você ia resolvendo a lista de exercícios enquanto o cara tava falando. Isso pra tudo, Uhum, matemática, física, história, tudo. E aí, meio que você tava ali com o ouvido ali à espreita, e se em algum momento ele, sei lá, é polinômio, aí, putz, divisão de polinômios. Aí você não lembrava e você, opa, peraí. Aí você uhum, parava e prestava atenção nele. uhum. Era variável, tipo, tinha algumas aulas que eu, tipo, que eu sabia ela inteira. Sei lá, por exemplo, em inglês. Eu sempre fui muito bom em inglês na pandemia ali, eu tive o meu momento de assistir 1 milhão de filmes até aprender inglês. Então eu sabia que eu sabia tudo, então eu não ia pra aula, sabe? Daí eu saía, ia fazer questão, porque daí eu acho que, tipo, você concentra mais, né? Se não tiver som, acho que você consegue fazer mais rápido. Mas e tinha algumas matérias também que eu realmente não lembrava nada. Tipo, probabilidade, eu lembro que eu não conseguia fazer nada que o professor falava. Eu achava muito difícil, e aí era só ouvir o que o professor falava. E para mim já era, tipo assim, esforço máximo para entender o que ele falava e eu não podia fazer mais nada. Entendi. Aí tem que ser um pouco seletivo, né? Eu fazia a mesma coisa. Com o inglês era a única aula que eu não via. Uhum. As outras eu gostava de ver. É, legal. E você tinha alguma técnica ali, algum método específico para que você acha que fez diferença no seu aprendizado? Enfim, por Alguma- exemplo, flashcard, você usava alguma ferramenta para memorização ou algum Não, cronograma que você usou? olha, o que eu acho que fazia muita diferença para eu realmente, tipo, para eu aprender o conteúdo eficientemente, era realmente essa maleabilidade, porque como eu estava no meu primeiro ano de cursinho, quer dizer, era ensino médio e cursinho, né? Ensino médio barra cursinho, então eu tinha muito na minha cabeça que eu ia estudar do jeito que eu queria, e se desse errado, aí eu começava a seguir o que as pessoas falavam, né? Eu tinha um coordenador lá no cursinho que ele sempre falava, não, você tem que estudar desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito, principalmente você que começou, porque você não sabe direito as coisas. Eu nunca ouvia nada que ele falava, eu fazia tudo do meu jeito. Então, eu acho que isso ajudou, porque daí eu meio que, eu sempre decidia, assim, na hora o que eu ia estudar. Tipo, sei lá, eu tive uma aula de probabilidade. Aí eu vi que eu não sabia nada, aí eu decidia, beleza, então hoje à noite eu vou estudar só probabilidade. E
não ligo para as outras matérias que está atrasado, vai ficar atrasado, porque eu preciso aprender probabilidade, sabe? Então eu sempre tinha isso na minha cabeça. Então eu acho que separar essas matérias por importância, por grau de dificuldade para mim, eu acho que realmente ajudou muito, porque eu acho que acabou que no momento eu tava tudo no mesmo nível, sabe? Todas as matérias eu sabia uma quantidade X, e eu acho que isso influenciou no resultado, né? Porque eu errei muito pouco em tudo, eu acho que foi por isso. Cara, com certeza, porque eu tenho uma tese de que os cursinhos mais atrapalham do que ajudam, né? Cursinho, sabe, cursinho é bom pra, tipo, cuspir conteúdo. É isso que eles são bons, mas eles não são bons em nada relativo a, tipo, técnica de estudo, como você deve estudar, preparação. Cara, os caras não são bons disso, assim. Ele, não é que não são bons. Talvez eles até tenham conhecimento, mas eles fazem um negócio que é, tipo, põe 3 mil alunos lá e tem que ensinar, ele tem que fazer a mesma coisa para todo mundo. As pessoas não funcionam igual. E Exatamente. aí faz muito sentido isso que você fez de, cara, eu vou estudar do meu jeito, mas isso é uma coisa que exige muita maturidade, porque Exato. É, não é fácil você falar, eu vou, não, não, eu tô certo, vou estudar do meu jeito e não do que aquele cara que tem, tipo, 40 anos, trabalha 20 anos com isso e ele tá falando, né? Muito, muito legal que você conseguiu fazer isso aí desde o do começo. E na parte de simulados, como que era para você? Você focava mais em lista de exercício? Não, você fazia tipo simulados com muita recorrência. simulado, eles faziam, eles davam lá no cursinho, no, assim, tinha alguns que eram obrigatórios para mim, porque eu estava no terceiro ano, então eu tinha que ter alguma fonte de nota, né, para colocar no meu boletim. Então tinha alguns simulados que eram obrigatórios, mas a maioria não era. Mas eu fazia todos, era quatro, toda semana eu acho que tinha simulado, no domingo ou no sábado de tarde. Eu esqueci de falar isso também, né? Então, tipo, no meu cronograma, eu, sei lá, estudava de manhã e no sábado de tarde eu tinha um simulado, né? Mas daí toda semana eu fazia, e eu acho que era muito importante para eu ver também, tipo, como que eu tava. Eu acho que para quem faz o que eu faço, que é o que eu fiz, que é você estudar do seu jeito, sabe, ter essa maleabilidade, é muito importante o simulado para ele te dar esse feedback de se você, o que você tá fazendo tá certo ou tá errado. Porque, sei lá, eu tô estudando, daí teve o simulado dessa matéria que eu estudei. E se eu errei um monte, quer dizer que eu tô fazendo alguma coisa errada, sabe? Eu vou ter que mudar o jeito de estudar, alguma coisa tá errada. Então eu sempre focava muito no simulado, entender o que eu estava fazendo. E, sei lá, eu tinha um simulado no sábado e no domingo. Eu sempre usava esse, sei lá, segunda a sexta, um intervalinho que eu tive ali, ou sei lá, eu demorava muito tempo no ônibus, porque eu morava muito longe, sei lá, ficava 1 hora e meia no ônibus, sei lá, corrigir o simulado. Para mim era muito importante corrigir. Então, quando eu estava fazendo, eu sempre anotava as questões que eu tinha alguma dificuldade e as que eu não sabia, que eu tipo, ia chutar no simulado, né? E as que eu errava, né? Depois que eu marcava as que eu tinha errado. E eu corrigia todas essas. Eu acho que é muito importante, porque senão eu acho que as pessoas têm costume de corrigir o que elas erram no simulado. Só que tem coisa que você chutou. Não faz sentido você fazer isso. Aí eu sempre fazia isso, né? Então, durante a semana, eu corrigia o simulado anterior, da semana anterior, né? Então, eu acho que isso ajudou bastante. Cara, é muito verdade isso. Eu lembro que eu tinha uma dúvida em relação a isso. Eu lembro que no começo eu só corrigia o que eu errava. Aí lá Uhum. no finalzinho eu comecei a fazer isso, mas a dica é tipo muito boa, porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas que vão ouvir isso daqui não faz isso. Elas Pois é. devem tipo olhar só a questão errada e não devem tipo fazer aquelas anotações de tipo, essa eu tava em dúvida, porque precisa, né? Porque às Uhum. vezes a gente acerta na cagada, né? Por assim dizer, né? Tipo, você Nossa, tá tinha entre uns duas, ou tá professores, entre três, e acerta. aham, exatamente. Tinha os professores que eles me odiavam, eu tenho certeza que eles me odiavam, porque eu sempre voltava lá, professor, essa questão aqui eu acertei, mas tem essa alternativa que eu não entendi. E aí ele tinha que ficar lá me ensinando, né? Mas, nossa, eu acho que é muito importante você correr atrás de professor, ir no plantão, porque, sei lá, essa alternativa que você ficou em dúvida é o que vai te salvar, eu acho, vai fazer diferença. Na minha cabeça é assim que funciona. Sim, sim, sim. Eu acho que faz muito sentido. Esse é um grande aprendizado aí pro pessoal. E me conta uma coisa, o que você acha que foi o seu maior desafio ali durante a preparação? Teve alguma Hum, matéria, alguma coisa da rotina? eu acho que de rotina, eu acho que a parte mais difícil, a melhor parte, só que a parte mais difícil é eu ter decidido essa maleabilidade, eu ter decidido estudar por conta própria e não seguir o que as pessoas falavam, é que você sempre tem que estar se fiscalizando, sabe? Tipo, será que o que eu estou fazendo está certo? Será que essa matéria que eu estou estudando do jeito certo? Vamos corrigir o simulado. Então, isso é uma coisa que é muito desgastante, sabe? Tipo,
no fim dá muito certo, só que eu acho que é um desafio você ficar toda hora se fiscalizando, assim, vamos mudar o método de estudo, vamos tentar o flashcard. Para mim nunca deu certo o flashcard. Agora na faculdade estou tendo que usar, mas durante o cursinho eu nunca consegui usar, mas eu sempre tentava, não, vamos tentar de novo porque dá certo para as pessoas. Então acho que era uma coisa que atrapalhava bastante. Quer dizer, ajudava, mas atrapalhava ao mesmo tempo. E de matéria, com certeza, foi probabilidade. Nossa, meu Deus, eu fiquei, sei lá, eu acho que uma semana estudando só isso para eu conseguir aprender. E toda a física 3 que é tipo ondulatória, sabe, que tem aquele MHS, nossa, isso não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. Aquela fórmula com cosseno, e aí tem, né, gama, T, É, ômega T, mas sim, mais é, gama. tudo da física 3. E me fala uma coisa, tipo assim, você acha que é, essa decisão foi difícil, mas assim, como que você lidou com isso, assim? Como por que você acha que você conseguiu tomar essa decisão que talvez outras pessoas não conseguiriam? Eu acho que uma coisa que eu tive muita sorte é que eu não tinha, eu meio que não tinha nenhuma pressão em cima de mim, sabe? Porque eu tava no meu primeiro ano de cursinho, todo mundo do meu cursinho já tava no segundo, terceiro, quarto, e, sabe, até o pessoal do meu instituto social, eles falavam, não, fique tranquilo, se você tirar mais de 700, era essa a meta, inclusive, eu precisava tirar mais de 750 para eu continuar no cursinho no ano seguinte, sabe? Então eles falavam, não, fique tranquilo, você precisa tirar isso já tá bom, sabe? Porque, tipo, você tá você olha de onde você veio, sabe? Tipo, você já só conseguir isso já é uma grande conquista. Então não tinha nenhuma pressão em cima de mim. Então isso eu acho que é uma coisa que ajuda muito. Eu acho que a pressão que a gente coloca em si mesmo, eu acho que ela acaba atrapalhando muito. E eu não ter tido esse problema ajudou bastante. E também toda a bagagem que eu tinha, né, de como estudar e tal. Tipo, tem muita coisa que eu vejo que as pessoas têm problema durante o cursinho que eu tava tendo lá no meu nono ano, sabe? Porque eu tinha que estudar muito do meu nono ano, porque né, eles cobravam da gente as melhores notas, porque a gente tava, tipo, a gente tinha bolsa integral e tal. Então, eu acho que foi isso. Entendi. Mas mas assim, eu tenho uma tese de que se você achar que 750 tá bom, a hora que você vai falar assim, quantos exercícios mais ou menos dá? Quantos acertos dá por matéria para tirar um 750? Uns Nossa, 35? eu acho que 30, 35? deve ser por aí, né? Não sei. Eu acho que sim. Vamos lá. A hora que você está estudando, se você começar a bater 35, você para de estudar de domingo, que nem estava fazendo. Se tinha alguma coisa ali que para você só É, 750 não tava bom. é que eu queria muito. Eu realmente, eu sou chato, assim, sabe? Eu acho que chega lá todo dia, estudar de manhã, voltar de noite para a escola, para casa, tipo, não ver minha família. Eu acho que, sabe? Eu acho que para mim era uma coisa muito motivadora, assim, sabe? Eu tenho que tirar a melhor nota possível porque, pô, eu tô me esforçando muito. Eu acho que para mim era isso. Então, sempre que eu tava lá, eu queria dar o meu máximo. Eu tava estudando, tipo, eu vi que eu tinha amigo que, sei lá, o professor tava falando, e eles estavam conversando. E isso nunca aconteceu, sabe, comigo, porque, sei lá, para mim aquilo era sagrado, sabe? O professor tava falando, eu ia fazer alguma coisa que eu tava fazendo em relação ao estudo. Eu acho que isso para mim era muito forte. Entendi. Tá. Então você tava, tipo, sempre muito focado a hora que você tava no seu tempo de estudo, que era basicamente muitas horas todos os dias. Assim, ó, eu não vou falar que eu sou como se eu fosse um super-homem, sabe? Eu tinha muito tempo, por exemplo, no almoço, as aulas terminavam, sei lá, meio-dia e voltava 2 horas. Todo esse tempo eu não fazia nada, sabe? Eu ficava de bobeira lá no cursinho, conversando com meus amigos. Então eu tinha esse momento de lazer que acontecia tranquilamente. Sei lá, tinha dia que eu tava voltando pra escola, voltando pra casa e, sei lá, eu ligava para algum amigo, ficava conversando toda essa 1 hora e meia, não estudava coisa nenhuma. Então eu tinha esse tempo livre, mas eu acho que no momento que eu estava estudando era só estudo. Eu acho que eu sabia separar certinho o que eu estava fazendo. Sabe? E não ficar também nervoso, porque eu tinha gente no cursinho que eu percebia que todo o tempo que estava ocioso tava assim aflito, sabe? Nossa, eu tô ocioso e eu não tô estudando. E para mim era tipo todo o tempo, sei lá, eu estudei 2 horas. Então se eu for ficar 1 hora descansando, eu não vou pensar nos estudos, sabe? Tipo, acabou para mim é só a minha própria vida, a minha felicidade ali. Então, eu acho que isso também ajudava bastante a não ter todo sei lá, essa pressão em cima. Essa pressão, ansiedade que atrapalha. E você não descansa no final, né? Se você tiver ela, né? Exatamente.
Mas, ó, gente, pra quem tá escutando aqui, eu conheço o Matheus, ele é uma pessoa excepcional pra isso. Ele é muito relaxado, né? Então acho que todo mundo consegue fazer esse shift mental de tipo, olha, agora estou tranquilo, não estou pensando mais na prova que eu tenho amanhã, eu sei como que o menino é. Não, isso é louvável mesmo. E, cara, mas assim, a sua rotina era muito intensa. Você não teve momentos que você ficou muito cansado, pensou em Ah, sim, desistir? sim. Eu lembro que assim, aconteceu algumas vezes, mas eu acho que é normal acontecer, eu acho que acontece com todo mundo, mas eu lembro que teve um momento que eu, sei lá, eu estudei segunda, chegou numa terça, assim, eu falei, não dá, não tô conseguindo. Aí eu fui pra casa de um amigo meu que morava do lado do cursinho, assim, aí a gente ficou, sei lá, de bobeira, sei lá, jogando videogame por, sei lá, 2 dias, e nesses 2 dias eu não fiz nada, sabe, eu faltei às aulas e fiquei livre, assim. Eu acho que, assim, atrapalhou, né? Porque eu perdi a matéria, daí ficou tudo atrasado, me enrolei tudo. Mas assim, sei lá, sempre em algum momento vai ter, sei lá, algum feriado, alguma coisa que você pode matar a matéria, ou vai ter coisa que você pode jogar fora, sabe? Se você, sei lá, tem uma tarefa de inglês, mas eu sabia mais ou menos inglês. Então eu podia jogar aquela tarefa fora e tudo bem. Então, mas eu acho que desses momentos assim de jogar tudo pro alto, você conscientemente jogar tudo pro alto e falar, não, beleza, agora eu vou ficar descansando porque eu tô estressado. Porque vai acontecer, eu acho que é normal, né? A gente é ser humano. Não tem, eu acho que, tipo, do jeito que eu falo, eu acho que faz parecer um pouquinho, não sei, que eu era meio uma máquina de estudo, mas assim, normal, sabe? Ficava estressado algumas vezes, era tranquilo, mas eu acho que eu sabia lidar com os problemas, eu acho que saber lidar com as adversidades, eu acho que é o essencial. Pelo que você tá me descrevendo, eu acho que você tem uma capacidade de descansar muito boa, que é esse shift, né? Quando, putz, agora eu tô no almoço, você descansa a cabeça. Ou sei lá, tô na aula de história, pô, é gostosinho. Tô na aula de filosofia. E aí você restaura a sua energia. Não era um peso pra você, porque tem gente talvez que sente o peso, mesmo sendo filosofia ou sendo história, É, sim. sente aquele peso, né? E acho que você consegue, talvez até hoje, fazer isso muito bem. É, Você se autoempoderar no sentido de, putz, eu vou fazer do meu jeito, acho que faz muito sentido. Mas também conta o fato de você, quando era mais novo, você já se pôs à prova. Eu brinco que estudar é que nem ir pra academia, né? Tipo, se você for no primeiro dia, você não vai conseguir levantar muito peso, mas depois de um tempo você consegue pegar muito mais. E estudar é a mesma coisa. Você não consegue pegar uma pessoa que não estuda há anos, ou que nunca estudou no colégio, e falar assim, agora no terceiro ano eu vou estudar 60 horas por semana. Não vai. Só que, você, por mais que não tenha feito isso no segundo, você já tinha feito antes. Então, seu corpo estava preparado, assim, Uhum. mentalmente, fisicamente. Então, é, é, um, é uma. Enfim, é um puta aprendizado, né, para as pessoas que estão no ensino médio, já estão pensando, putz, quero fazer medicina, ou um vestibular muito concorrido, de você precisar acostumando seu corpo, né, para Exatamente. chegar no estágio que você era. Não era uma máquina, mas, enfim, E eu, performava eu acho demais. também que eu acho que eu acho que é muito natural que a gente fique muito nervoso, a gente não saiba lidar com todos esses problemas durante o cursinho, porque muita gente, pô, a gente vai fazer cursinho quando a gente tem 18 anos, sabe? É a primeira vez que a gente está tendo uma dificuldade tão grande na vida, pelo menos para mim foi isso. Eu nunca, é um baque muito grande, assim, sabe? É óbvio que a gente não vai demorar, sabe? Que a gente vai ficar nervoso. Eu acho que ter essa noção também, pô, faz sentido eu ficar nervoso, eu não consigo dormir direito, porque, pô, sabe, é o primeiro grande desafio. Eu acho que o cursinho é isso, é o primeiro grande desafio que a gente tem na vida. Sim, é verdade. E você falou que você não usava flashcards, como que é isso? Você tentou usar? Então, eu tentava usar, só que eu não gostava de fazer o flashcard, porque, sei lá, não conseguia fazer enquanto o professor falava o flashcard, sei lá, não dava certo. Eu tinha que, sei lá, pegar uma caneta e papel. E engraçado que hoje eu nem uso mais papel, né? Hoje eu vou para a aula. Então, enfim, mas aí não dava certo. E quando eu usava o flashcard de outras pessoas, também não, sei lá, não dava. E eu tinha uns amigos que eles usavam um flashcard, ó, polêmicos. Eles usavam um flashcard de alguém que passou na Unicamp e falou: Nossa, esse daqui é o meu flashcard. Aí ficou famoso no meu cursinho. Todo mundo, nossa, vamos fazer o flashcard dessa pessoa que passou na Unicamp. E o flashcard era horrível, assim, tipo, tinha vários flashcards de geografia, tipo assim, qual que foi sei lá, o metal que eles acharam lá sei lá, no norte? Qual que é o metal que mineram no norte? Não faz sentido, sabe? Nunca vai cair isso. E eu sempre falava com meus amigos e ninguém me ouvia e nunca caiu mesmo. Então eu estava certo. Mas eu acho que para mim não fazia sentido ficar fazendo esses flashcards de outras pessoas. E aí eu também não gostava de fazer, e aí ficou por isso, sabe? Acabei nunca fazendo.
Mas eu entendo que para as pessoas funcione. É uma técnica muito boa. Você só usou isso, né? Inclusive. Eu uso muito, eu uso muito. Usava e ainda uso, né? Mas é estilo. Não, e também tem realmente, o que eu acho que a Anki é uma ferramenta muito poderosa, mas o saber usar dela não é nada trivial, né? É, Então, realmente, tem gente que faz uns flashcards que são horríveis, assim, tipo, é que o cara tá guardando aquela informação que é que é aquela informação que é a mais difícil de lembrar da aula, mas ela é mais difícil porque ela nem precisa ser lembrada, entendeu? Então, tipo, exatamente. às vezes não foca nisso, né? Foca em ter o conhecimento, né, geral do que, enfim, vai ser cobrado eventualmente. Entendi. E me conta aí, como é que foi o dia da. Enfim, você fez um monte de prova, pelo que eu entendi. Você fez o Nesp, fez Fiz, é, meu Deus. FAMERP, mas vamos focar no Enem, que foi o que você destruiu, né? Você tirou quanto no primeiro dia do Enem? Eu errei duas, foi 88. 88. Tá mal, menino. Como é que foi o dia dessa prova aí? Como você teve alguma preparação especial, ritual para manter a calma? Como que era? Então, eu tenho déficit de atenção, né? Então, eu tomei Ritalina, mas eu tenho acompanhamento médico, então tá tudo certo, sabe? Não usem Ritalina se vocês não têm déficit de atenção. Mas eu acho que isso ajudou bastante a manter o foco. Mas eu acho que não teve nenhuma coisa de especial. Foi como um dia de simulado normal, sabe? Eu fui, levei minha canetinha, tava tranquilo. Eu dei a sorte também de estar numa escola muito boa, tinha vários ventiladores, então eu tava em paz, mas não teve nada de especial. Eu acho que eu treinava muito, inclusive por eu ter déficit de atenção, eu acho que é uma coisa importante de falar. Eu treinava muito fazer as coisas muito rápido. Todas as questões que eu fazia muito, com muita pressa. É uma coisa que eu treinei sempre, desde que eu comecei o cursinho, porque eu sabia que eu tinha esse problema. Eu fiz o Enem outras duas vezes, né, no primeiro e no segundo ano, e nunca tinha dado tempo de terminar, porque eu tinha muita dificuldade, sabe? É aquela coisa, sabe? Ficar lendo, daí, sei lá, passa um passarinho e você esquece da prova. E aí eu tinha muito medo disso acontecer no terceiro ano. Então eu sempre treinei esse negócio de manter o foco. Não manter o foco, sim, mas, sabe, fazer tudo muito rápido para, se acontecer de eu perder o foco, sei lá, os 5 minutos que eu vou perder não vai fazer diferença. E aí, só que isso eu fazia, comecei a treinar, e aí depois eu comecei a tratar o déficit de atenção. E eu acho que juntou essas duas coisas, e daí eu comecei a, sabe? Exatamente. Daí, no dia da prova, eu lembro que eu terminei faltando, tipo, uma hora pra acabar. Eu saí. Então, eu acho que eu Caramba. terminei muito rápido. E a minha redação também já estava pronta. Tá no meu Instagram, a minha redação, que era já um modelo pronto. Então, eu fiz ela em, sei lá, 30 minutos. Estava prontinha. Eu dei mais ou menos sorte, né? Porque ela encaixou perfeito. Mas ela é um esqueleto muito bom, sabe? Dá para encaixar em praticamente todos os temas do Enem. E aí eu usei ela, ficou bonitinho. Então eu acho que foi um preparo ao longo do ano, sabe? Não foi nada de especial na prova. Show, legal. A gente no final vai falar do seu Instagram pro pessoal aqui. E entendi. E aí você. Quando você tirou na redação? 980. Então é um bom modelo, né? É um bom modelo. Ótimo. Muito bom. Acho que o pessoal vai querer dar uma olhada. Cara, conta como é que foi assim a sua reação ao ser aprovado? Enfim, foram várias faculdades, né? Imagino que a primeira foi a da Santa Casa, né? Que você falou que ficou Foi da Santa feliz Casa. ali. E como é que foram as outras, assim? Você queria mais a USP ou você faria qualquer uma? Como é que foi essa Então, jornada, assim? quando eu passei na Santa Casa, eu acho que foi loucura, assim, porque ninguém tava esperando a minha família. Tipo assim, minha família, eles botam muita fé em mim, mas eles não estavam acreditando, assim, acreditando que eu ia passar de primeira. Então foi um evento, assim, a gente mobilizou a família, e daí a gente saiu para comer e tal. Foi um dia muito feliz. E aí, só que eu venho de uma família humilde, então tipo, os meus pais, eles não têm, assim, conhecimento das faculdades, o que é pública e tal. Então eu lembro que quando eu passei na USP, o meu pai falou, tipo, ué, ué, você já passou, tá tudo bem, né? Vai pra primeira que você passou e tal. Então eu acho que nas outras faculdades, a primeira eu acho que foi a mais impactante, assim, as outras elas foram mais, tipo, legal, passei. E eu também tenho a questão de eu precisava de um lugar para morar, então eu tô na moradia estudantil aqui na USP. Então eu iria para pro lugar mais fácil de conseguir uma moradia estudantil. Então calhou de ser na USP, mas eu acho que eu iria para qualquer lugar, não tinha nenhuma necessidade, não, nenhuma preferência. Entendi. E aí você. Mas você queria USP? Era o seu principal? Não, eu queria um lugar para morar.
Entendi. Tá, bom saber. E como é que foi no dia que você ficou sabendo? Teve alguma empolgação a mais, assim? Ah, não, na verdade, olha, é que, assim, eu lembro que eu fui conversar com meu pai, inclusive, porque, assim, tinha, a chance era boa de conseguir a casa na USP, mas nossa da casa também era boa. Então, aí eu fui lá, a gente conversou, eu fui conversar com meu pai, aí ele falou, Matheus, mas qual que é a que é mais conhecida, assim, qual que é a mais legal? Aí eu falei, ah, não, deve ser a USP. Aí ele falou, ah, então vai pra lá. E daí eu falei, tá bom. Aí a gente decidiu, e foi por isso, sabe? Mas não teve nada de especial, sabe? Acho que depois que eu cheguei aqui, eu acho que foi a grande, sabe, decidir, ah, nossa, essa é a USP, mas eu acho que quando eu passei foi bem tranquilo. Entendi. Mas quando que você acha que teve o gatilho assim, nossa, tô na USP, Essa é a tudo USP. isso daí que você falou? Nossa, eu acho que foi quando eu vim aqui com meu pai, porque a gente teve que arrumar um lugar para morar até sair a moradia estudantil, sabe? Saiu lá para maio, abril, alguma coisa assim. E aí a gente chegou, a gente não veio aqui na FM, porque eu não sei se vocês sabem, mas é separado, né? Tem a FM e tem o Butantan, que são as outras faculdades. Tem, sei lá, biologia, matemática e tal. E aí a gente foi lá no Butantan, a gente foi morar numa república que era lá no Butantan, e aí a gente entrou na faculdade, daí a gente viu que era gigantesca, assim, parecia, nossa, é maior que o meu bairro, sabe? É gigantesco, e daí eu acho que esse foi o momento, nossa, e a gente ficou maravilhado, a gente ficou dando volta, assim, na USP, muitas e muitas horas, e daí eu acho que esse foi o momento, que tava eu com meu pai, foi muito legal. É, legal, deve emocionar. A cidade universitária é gigantesca, né? Mas É, ele chegou aí ver a faculdade de medicina, porque ela é mais bonita ainda, ela é né? mais bonita. Ele chegou a ver depois, mas foi na semana de recepção. Mas aí, assim, a gente já Ah, estava encantado. Daí já, já assim, tô- legal. É. Não, e tem a de direito, né, da USP, que é uma coisa nossa, absurda, né? ela é a Aquela mais lá bonita, eu acho. aquela é a mais bonita de todas, não É, dá pra competir, né? Legal. E, cara, se você pudesse dar um conselho aí pra quem tá se preparando pro Enem, assim, qual seria? nossa, eu acho que um conselho, que é o que funcionou para mim, né? Então, eu acho que eu tenho que falar disso. É acreditar em você, sabe? Se você quer estudar de um jeito, estuda desse jeito. Eu acho que tem muita gente que fica muito nervoso. Eu acho que, inclusive, nesse mundo da internet que a gente está, que tá sempre a gente falando, ah, não, faz do meu jeito que eu passei, faz do meu jeito, faz do meu jeito. Eu acho que a gente tem que ter essa fé na gente, sabe? Falar, não, eu vou estudar desse jeito e se der errado, eu vou mudar e tá tudo bem. Mas eu acho que quando a gente se permite errar, eu acho que a gente também se permite tentar outras coisas. E eu acho que isso é muito importante para a gente encontrar o que é melhor para a gente. Se a gente for seguir a primeira pessoa que a gente vê que passou, a gente não vai conseguir ter o melhor desempenho que a gente poderia. Eu acho que é isso. Justo, importante. Confiar em si mesmo, né? E teve algum erro comum que você, enfim, acha que teve ali na sua preparação e que ao longo do caminho você aprendeu? Que nem você falou assim, vai, aplica o que você acredita e se desce, né? Aí você vai acertando, até usa a prova como feedback, tudo, mas teve alguma Uhum. coisa que você fez e você acha que você errou e você conseguiu corrigir a tempo ali ao longo da sua trajetória? Olha, nossa, tem muitas coisas. Toda semana eu mudava alguma coisa, mas que eu consiga lembrar agora, deixa eu ver, redação, eu não gostava de fazer redação, eu não gostava também de ver a correção, que eu achava chato. Então, eu acho que é uma coisa que ao longo do tempo ali, eu comecei a fazer mais redação, aí eu levava pro plantão, discutia, porque na minha cabeça era só, sei lá, seguir algum roteiro de alguma redação pronta. Mas daí eu decidi que não, eu acho que para mim funcionava mais se eu preparasse o meu próprio roteiro, o meu próprio esqueleto e sei lá, porque não sei, para mim fazia mais sentido desenvolver essa habilidade de se adaptar a diferentes temas e tal, porque para realmente entender a redação, sabe? E eu acho que eu mudei ao longo do tempo. Outra coisa, não sei, eu acho que eu só consigo pensar nisso agora. É. Legal, mas então você partiu de um modelo pronto que você encontrou em algum lugar e aí você foi Uhum, mudando ele para ser tipo o seu modelo. exatamente, exatamente. Legal. Eu fiz uma coisa parecida também. Porque, sei lá, quando você tá usando de uma outra pessoa, parece que não é seu aquilo, né? Parece que às É, vezes você tá escrevendo e fala, sei Aí a lá, gente tem fica na alguma dúvida, coisa que tipo, não. o que que eu posso mudar aqui que vai dar errado, sabe? Aí quando a gente faz o nosso próprio, aí a gente fala, não, é eu que fiz, então eu posso mudar se eu precisar. Eu acho que dá uma diferença. Boa, legal. E você quer deixar alguma mensagem final aí para inspirar os ouvintes aqui do podcast que estão
batalha aí de ser aprovado no vestibular? Não sei, eu acho que é isso, né? É acreditar, ter fé que vai dar certo. Em algum momento dá certo. Se você continuar tentando, se você continuar sofrendo aí, porque o cursinho, querendo ou não, é um sofrimento, né? Mas se você continuar sofrendo e continuar acreditando, eu acho que dá para conseguir. A gente está sempre se superando e é tudo uma questão de tempo, de maturidade. E não adianta a gente perder o nosso tempo com estresse, com ansiedade. É uma coisa difícil, né, de falar, parece impossível, mas eu acho que ter isso em mente enquanto a gente está estudando, eu acho que é fundamental. E também ter tempo livre, sair para curtir quando puder e descansar. Boa, verdade. Descanso é tão importante quanto o estudo. Legal. Matheus, agora me fala aí, aonde que as pessoas podem te acompanhar, como que elas podem, inclusive, encontrar aquele modelo de redação do Enem, que você tirou na 980, enfim, para elas poderem te seguir, acompanhar a sua jornada e tudo mais. Eu tenho um Instagram que eu posto várias coisinhas, chama Matheus Oliveira, underline média. Eu tô começando a postar mais coisa agora, eu vou começar, mas já tá lá também o meu modelo de redação, eu explicando como é que eu usei, como é que dá para mudar, e eu tô sempre respondendo o pessoal, então se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para me chamar lá, sempre que eu posso eu tô respondendo, e é isso, é uma troca bem legal lá o perfil. Boa, muito bom. É isso, gente. Aproveitem aí. O Matheus é um cara super solícito. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem mensagem para ele que ele vai ajudar vocês. E é isso. Bom, do meu lado, queria te agradecer aí, Matheus, por compartilhar a sua história. E, cara, tenho certeza que vai inspirar muita gente. Maior nota do Enem tá até nessa camiseta aí do Brasil. É, e é isso, cara. Muito obrigado por estar aqui hoje no podcast. E a gente se vê logo mais na faculdade. A gente se vê. Eu que agradeço, foi muito legal a troca. Valeu, abração.